Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica discipuladora da PIBAG, a Primeira Igreja Batista de Aguiarnópolis. Eu sou o pastor Gilvaldo e é um grande prazer nós estarmos nos encontrando mais uma vez. Nós estamos estudando aqui na nossa escola o tema dos livros do Antigo Testamento. Estamos fazendo um estudo panorâmico dos livros do Antigo Testamento. E nós já estamos estudando agora o livro de Reis, né? E nós vamos ter hoje um estudo em que nós vamos ver os dois livros de Reis e a sua mensagem, a mensagem desses dois livros fantásticos, esses dois livros super interessantes, com grandes mensagens para todos nós. Antes, nós vamos estar agradecendo aí a todos os nossos irmãos e amigos que estão colaborando sempre com a existência da PIBAG, com os seus dízimos e suas ofertas. Obrigado a sua colaboração e continue ofertando, dizimando. Nós estamos sempre disponibilizando nesse período em que nós não estamos tendo reuniões presenciais, nós estamos disponibilizando essas duas contas para que vocês possam transferir, depositar e assim manter as atividades da PIBAG. Deus os abençoe e nós vamos orar agora para iniciar o nosso estudo de hoje. Meu Deus e meu Pai, te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, te agradeço, ó Deus, pela existência da tua palavra. Peço, ó Deus, a tua luz em nossos corações, ó Deus, para que possamos entender a revelação do Senhor, ó Deus, para cada um de nós. Desperta a tua igreja, desperta o teu povo e que nós possamos andar e viver conforme a tua graça e o teu amor. É a oração que fazemos nesse instante, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Você tem já estudado aqui conosco, estudado aí vários livros do Antigo Testamento, já sabe que nós aqui não vamos fazer aquele estudo aprofundado dos livros do Antigo Testamento. Nós estamos fazendo esses estudos segundo uma visão panorâmica. O que é a visão panorâmica? É aquela visão em que você observa de longe apenas aquelas coisas que se destacam, né? Que se destaca no livro. Então, vamos a primeiro e segundo Reis. Por que nós vamos estudar os dois juntos, né? Porque os dois livros têm um estilo só, têm uma mensagem só, um tema só, tá? Eles falam dos reis de Israel e Judá, enquanto que Reino Unido e reino dividido. Um período mais ou menos entre a morte de Davi até que Jerusalém vai ser tomada pelos babilônicos no ano 587 a.C. Então, mais ou menos um período de 4 séculos. Esses dois livros não têm autoria definida. Se engloba, no entanto, dentro daquela mesma conotação de 1º e 2º Samuel, né? Que se não foram escritos pelas mesmas pessoas, mas sempre usando as mesmas fontes. E se entende que era uma escola de líderes que compilou esses livros e fez, então, essa coletânea chamada 1º e 2º Reis. Então, abrange aí um período de cerca de 4 séculos e uma curiosidade sobre 1º e 2º Reis, são os livros mais documentados aí fora da Bíblia, né? Que tem mais correspondência em documentos fora da Bíblia. Então, notadamente, documentos lá da Assíria e da Babilônia, você vai encontrar muitas confirmações de nomes de reis, locais, períodos, que vão estar atestando a verdade do livro de 1º Reis, porque tem outros testemunhos fora da palavra de Deus ali, também colocando a mesma mensagem, tá bom? Então, muito importante esses dois livros e vamos, então, o seu estilo, né? A seu estilo. Então, a história dos reis, ela sempre vai ser contada, dividida em 3 partes. Todo rei que vai ser citado aqui nesses dois livros vai ter o seguinte cronograma, a sua história. Primeiro, vão se fazer ali uma sincronização entre o rei atual que está sendo comentado e o seu antecessor, tá? Aquela linhagem que ele estava
seguindo, né? Segunda parte da história, seja uma história grande, com muitos detalhes, ou uma história curta, com poucos detalhes, vão se falar as qualidades morais, tanto do rei quanto do povo, relativas à religião, como é que aquele povo correspondia aos aspectos da palavra de Deus dentro daquele período do reinado daquele rei. Então, esse livro, inclusive, é para a gente salientar o seguinte: a preocupação dele não é histórica, né? É uma preocupação religiosa. Então, durante toda essa narrativa de Primeiro e Segundo Reis, não se quer aqui contar a história de Israel, mas o que se quer é dizer se o povo foi fiel ou não no período daquele reinado. Tá? E um terceiro aspecto, né, o primeiro aspecto é sincronizar o rei atual com o seu antecessor, o segundo é destacar as qualidades morais relativas à religião naquele período, e terceiro são um resumo, notícias finais sobre o rei, seu epílogo, assim, como é que se destacou aí, como é que se ficou ele na história, né? E sempre eles terminam com uma expressão bem interessante. E o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou e o rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sempre termina as histórias dos reis com essa terminação. Aqui nós temos uma lista dos reis, tanto quando era Reino Unido, né? Aliás, aqui, Reino Unido nós temos então Saul, Davi e Salomão, tá? 120 anos, não está aqui nessa lista. Agora, aqui nessa lista, nós temos os reinos divididos, com a relação aqui nessa tabela aqui dos reis de Judá. Você vê que até menos reis num período maior, que nós abrangemos 4 séculos, né? E aqui nós temos um período de 200 anos e tem mais reis, né? Quanto que Judá vai ter vários reis com muitos anos de exercício, aqui, ó, 55 anos, Manassés, Ezequias, 29 anos, né? Então, vários períodos aqui dos reis que estão aqui no livro de Reis, tem vários governantes aqui que governaram muitos anos, enquanto que o reino de Israel tem deles que governaram alguns dias, né? Alguns dias, então realmente muito pouco o reinado de alguns ali, que realmente foi uns reinados curtos, porque eles estavam o tempo todo em conflito, não havia paz, né? Então, aqui tem um joinha para aqueles reis que foram considerados que fizeram que era reto aos olhos do Senhor, né? Um aqui meio termo para aqueles que foram bons um período e depois foram ruins, ou que foram ruins um período e depois se arrependeram, né? E esse mais escuro aqui com um joinha para um dislike, né? Mostrando aí os reis que fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Aí você vê aqui que no reino de Judá nós temos vários que fizeram que era bom aos olhos do Senhor, mas no reino de Israel não tem nenhum, né? Todos fizeram que era mal aos olhos do Senhor e fizeram Israel pecar, né? Da mesma forma que fez Jeroboão, levou Israel a pecar, né? Então mostra certamente aí o final da história, né? Esse reino aqui foi destruído, nunca mais se reergueu. Foi um reino que durou 2 séculos apenas, apesar deles terem mais recursos e mais força militar do que o reino de Judá. O reino de Judá era mais frágil, mas durou mais tempo, teve mais progresso e foi um reino que teve mais paz, né? Nós vamos ver que aqui, durante o reinado dos reis de Israel, sucederam 8 dinastias, quer dizer, 8 famílias se revezaram aqui no poder, né? Muitas delas terminando sua dinastia de forma dramática com assassinatos e etc. Já entre Judá, sempre teve uma mesma família que esteve governando aqui, sempre o pessoal da família de Davi vai estar aqui governando de ponta a ponta, tá bom?
Então, essas diferenças aí dos reis de Judá e reis de Israel. Agora, uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, de todos nós, em relação a esse finalzinho da biografia dos reis, né? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou fez o que era reto aos olhos do Senhor, o que era bom aos olhos do Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui de todos nós para algumas lições dessas histórias, dessas biografias, para que nós também apliquemos às nossas vidas. Primeiro, Deus, ele está observando as nossas vidas. A nossa vida não passa despercebida diante de Deus. Não é porque esses homens aqui eram reis que Deus estava observando a vida deles. Deus observa a minha e a sua vida também. E Deus julga. E, aliás, ele é o único que tem direito de fazer esse julgamento, de dizer como é que as coisas elas tinham que ser, e se a gente não estiver correspondendo, ele tem o direito de nos punir ou de nos premiar caso a gente esteja fazendo o que é bom, né? Então, Deus, ele julga retamente, ele julga de forma correta, nada do que ele faz é injusto, né? E isso é muito importante. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você esteja pensando o seguinte: o que é mais interessante da gente observar? Ser julgado por Deus ou ser julgado pelos homens? Eu vejo muita gente se preocupando muito com o que as pessoas vão falar, mas não levam tanto a sério o que Deus vai falar. E eu queria chamar a atenção sobre isso. Nós devemos estar pensando no que Deus vai falar a respeito daquela e dessa situação que nós estamos vivendo, né? Será que Deus está satisfeito com a nossa vida, com o que nós estamos apresentando, com o que nós estamos vivenciando? Né? E, assim, para a gente concluir essas lições, precisa a gente fazer a seguinte reflexão. Você, como é que nós estamos vivendo? Estamos fazendo o que é mal aos olhos do Senhor? Ou estamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor? Faça uma avaliação de sua vida, nunca é tarde demais, né? A Bíblia diz que em algumas ocasiões a gente tem que fazer esse autoexame, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice, mas não é só na hora da ceia que a gente deve fazer esse exame, mas o tempo todo a gente deve fazer um exame e analisar aí o que é que nós podemos fazer a respeito da nossa vida, né? O que está acontecendo aí sobre a nossa vida no nosso dia a dia. Então, esses homens fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E nós, o que é que nós estamos fazendo diante da nossa vida, né? O que estamos fazendo da nossa vida? Então, eu quero que você preste atenção numa outra coisa, né? Por que que esse reino se dividiu? Por que que o reino de Israel se dividiu? E eu quero chamar a atenção, olha, o texto de 1 Reis, capítulo 12, retrata sobre isso, né? Roboão, ou Roboão, tem essas duas pronúncias na Bíblia, né, dependendo da tradução. Um chama Roboão, outro chama Reoboão. A história dele é narrada o seguinte: ele assumiu o trono, ainda jovem, e o povo estava vivendo sob o governo de Salomão. Salomão era muito sábio, etc. Mas Salomão, ele tinha uma forma de governar em que tudo era assim, um Estado pesado, né? E para o Estado se fundamentar, eles instituiu grandes impostos e pesados impostos, né? E o povo foi pedir para aliviar isso, né? Para cobrar menos impostos, que a situação do povo estava ruim, tal, aquela crise, recessão, essas coisas todas. Né? E o rei pediu um tempo. Não, pensar, durante 3 dias eu dou uma resposta para vocês. Né? E então ele pediu um conselho dos mais velhos, e os mais velhos disseram: não, o povo está certo, tem que dar um tempo para eles. Né? Você serve a eles agora, e mais à frente eles vão te servir. E os jovens disseram, os jovens que cresceram junto com Roboão,
disseram para ele o seguinte: rapaz, tem que mostrar força. Então você tem que chegar lá e dizer: olha, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Então, meu pai ele fez um jugo pesado e eu tornarei ele ainda mais pesado. Meu pai os castigou com chicotes, né, simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos, né? Tem uma versão que fala de escorpiões. Era um chicote de 3 peças de couro trançadas, né? E entre uma peça e outra eles colocavam pontas de ferro, de osso, né? Era um chicote, então, que quando ele se lançava às costas das pessoas, ele prendia nas costas das pessoas e saía rasgando, né? Então, era realmente um castigo mais violento do que um chicote simples, né? Então, quando os filhos de Israel vieram, ele deu essa resposta. E o povo se revoltou. O povo se revolta e o povo, então, vai revoltado e está colocando outro rei, né, na algumas tribos de Israel. 12 tribos eram o reino de Israel e 10 vão se revoltar e vão se colocar outro rei. Esse outro rei era um inimigo que Jeroboão tinha, que Salomão tinha tido durante o seu final de sua vida, né? Jeroboão era inimigo de Salomão. Então o povo, quando se viu precisando de uma liderança, foi chamar quem era da oposição, né? Então pegaram Jeroboão e transformaram ele no rei. E ele fez aquilo que se tornou a marca dos reis de Israel, né? Preocupação política, por preocupação política, eles quiseram então criar uma nova religião que pudesse substituir a religião do Deus verdadeiro, para que o povo não tivesse aquele coração dividido. Servia ao rei Jeroboão, mas ia adorar no templo em Jerusalém. Então, para não ter isso, ele mandou criar bezerros de ouro, mandou colocar sacerdotes que não eram da linhagem dos sacerdotes que a Bíblia tinha orientado, né? Construiu altares idólatras. Então, tudo isso ele fez, e isso foi mal aos olhos do Senhor. Deus aborreceu demais essa situação, não aceitou esse tipo de colocação, e então os reis sempre são considerados aí muito ofensivos a Deus por conta também dessa política idólatra, né? E aí fica uma grande lição para nós, né? Nós temos nos acercarmos de conselhos sábios para as nossas vidas. Uma vida, ela pode ser edificada ou ela pode ser estragada dependendo dos conselhos que a gente segue, né? Bom, durante todo o livro de Reis, uma coisa que se destaca é a atividade dos profetas. Os profetas são destaque no livro de Reis, tá? E aí tem algumas coisas super interessantes sobre os profetas, tá? Profeta tem uma distinção com relação a sacerdote. O sacerdote, o significado do seu ministério, ele leva os sacrifícios dos homens para Deus. Ele faz a ligação entre os homens e Deus. Ele sacrifica em nome das pessoas para Deus, né? Ele dirige o culto, né? Que é uma espécie de tentativa de ligar o homem com Deus, né? Já o profeta, ele traz uma mensagem de Deus para o povo. Então, ele faz o inverso do sacerdote. O sacerdote leva a mensagem do povo para Deus, as orações do povo para Deus. E o profeta pega a mensagem de Deus para o povo. E esses profetas vão ser muito importantes nesse período para lembrar o povo da sua vida religiosa, né? E lembrar o povo sobre a questão de como é que os reis estão governando, né? Então, eles vão criar escolas de profetas, é uma espécie de seminário antigo, em que cada profeta vai ensinar outras gerações, discipular outras gerações, para que eles estejam, para que não se perca essa voz de Deus na comunidade, né? Então, muito importante e interessante que eles se preocupavam com essa questão do treinamento, da educação, da escola, né? E isso a gente tem que valorizar. Hoje tem muitas igrejas que qualquer um, sem muitas experiências, se torna um líder, um pastor, né? E a gente dá valor para a experiência
para os dons espirituais e para as coisas que vêm direto de Deus, a capacitação que vem de Deus. Mas é importante também o estudo, a preparação, e desde a antiguidade os profetas formavam escolas. Aqui no livro de Reis é retratado isso com muita intensidade, né? Veja, a mensagem dos profetas revela a preocupação de Deus com a vida religiosa do seu povo. Deus está preocupado com a vida religiosa, a minha, com a sua, com a de todos nós, até hoje. Ele tem muita preocupação com isso. Será que o povo está alinhado, está comprometido com as coisas como realmente elas têm que ser? Será que o povo também está vivendo de forma justa e honesta com a questão da justiça social, a existência da miséria, da pobreza, da prostituição, dos pecados que são, às vezes, socialmente tolerados, né? Porque as pessoas, às vezes, pregam contra a prostituição, mas está lá as prostitutas, outras pessoas pregam contra os vícios, mas está lá as coisas sendo exercidas, tem os vícios acontecendo na cidade, né? Então, o profeta estava sempre denunciando a existência dessas coisas, dos vícios, da infidelidade, da miséria, da pobreza, como pecado diante de Deus. E essas coisas precisam ser lembradas por todos nós. Os grandes profetas de 1º Reis e 2º Reis são, sem dúvida, Elias e Eliseu. Tá? Então, Elias tem várias e várias narrativas sobre Elias. 1º Reis 18 tem a história de Elias e os profetas de Baal, em que ele desafia os profetas de Baal, e o desafio deles é honrado por Deus. Isso é muito importante a gente saber que quando o profeta de Deus é orientado por Deus e ele faz desafios, Deus honra a sua palavra. Tem Elias depois vivendo um momento assim de angústia, né? A gente pode até chamar de uma depressão, mas não é a depressão doença, é a depressão momento, né? Ele passou por um momento de grande tristeza e angústia, preocupação, em que ele se refugiou numa caverna, mas Deus o alimentou, Deus tratou a mente dele, tratou o coração dele, recuperou o propósito dele na sua vida e o designou aí em frente, né? E tem a questão de Elias discipulando Eliseu, para ele se tornar o seu substituto. Tá? E Eliseu vai ser esse substituto de Elias, e ele tem um pedido diante de Elias, né? É ter porção dobrada do espírito de Elias, né? Isso é um desejo super interessante, parece ambicioso para um jovem profeta querer essa situação, mas é importante que a gente tenha essa situação revelada aí, para que nós estejamos observando o poder de Deus realmente manifesto por quem quer servir a Deus, né? Quem quer servir a Deus, quem busca servir ao Senhor. Então, não é ambição nua e crua, porque, na verdade, ele não queria poder para se exibir, para se amostrar, para dizer, eu sou mais poderoso. Não, ele queria poder para servir melhor, né? Isso também é honrado pelo Senhor. E, realmente, ele tem muito mais coisas relatadas aí da história de Eliseu, né? Tem, só antes da gente fechar aqui sobre Elias, tem a história de Elias que não morreu, mas foi levado ao céu, né, num redemoinho, né? Muita gente fala da carruagem de fogo, que ele subiu na carruagem de fogo, mas a Bíblia fala que a carruagem de fogo separou Eliseu de Elias, e ele subiu ao céu num redemoinho, não foi na carruagem de fogo que Elias subiu ao céu, a carruagem de fogo só separou Eliseu de Elias, tá bom? Então, para a gente corrigir esse aqui. Muito bem, então o profeta Eliseu tem muitos milagres registrados na Bíblia, assim, o seu ministério foi muito produtivo, né? Ele purificou as águas que estavam envenenadas, meninos zombateiros foram aí castigados por zombarem dele, né? Chamaram ele de careca, e aí foram castigados. Teve a multiplicação do azeite da mulher viúva, a mulher sunamita que atendeu o profeta construindo uma suíte lá para ele se hospedar, e depois tem a questão do filho dela. Tem muitos milagres nessa questão da mulher sunamita, né?
Tem a questão da comida contaminada também, tem veneno na panela, e ele então realiza o milagre de purificar essa comida. Tem a multiplicação do alimento em Gilgal, que era pouco alimento para muita gente, e ele multiplicou e até sobrou. É um milagre parecido com o de Jesus. A cura de Naamã, uma história contada e cantada aí em muitas canções. O machado que flutuou, né, na água. O exército sírio que é ferido de cegueira. Aquela situação de fome durante o cerco de Jerusalém, quando os reis assírios cercaram Jerusalém, e ficou tão séria a situação ao ponto de das pessoas praticarem um canibalismo, né? Comerem gente, comerem crianças, e comerem os cavalos, comerem tudo, até não ter mais nada, comer uns aos outros, né? Então o rei rasga a sua veste, clama a Deus, e Deus manda o socorro para aquele povo, né? É uma história emocionante isso aqui. Tem a história da mulher sunamita, livre do cerco, desse cerco aqui que teve. Tem a profecia sobre Hazael, a morte de Eliseu, e depois que Eliseu morre, tem a história de um cadáver que foi sepultado, e por assim um erro, né? Eles cavaram uma sepultura em cima da cova de Eliseu, e quando jogaram o morto lá, porque já estava bem em cima da hora do sábado, né? E aí o cadáver caiu sobre os ossos de Eliseu e ele voltou a viver. Olha que milagre interessante, que ele pratica o milagre até quando está morto, né? Então, realmente, uma coisa incrível a vida desses profetas, e como realmente tem histórias incríveis aí para nos inspirar e nos edificar no livro de 1º e 2º Reis, né? Bom, uma grande lição, todavia, de 1º e 2º Reis está na questão da promessa de Deus. Deus havia prometido que nunca ia faltar um descendente de Davi no trono de Israel, né? Nunca ia faltar. E, de fato, mesmo o povo se dividindo ali, mas nunca faltou um rei da família de Davi em Judá, né? Israel teve 8 dinastias em 2 séculos, né? Olha só, coloquei 2 anos, 2 séculos, e Judá teve apenas um em 4 séculos, né? Só uma dinastia, só a família de Davi que esteve no poder ali, né? Então mostra como Deus leva a sério sua promessa. Em 2 Samuel 7,16, pela boca do profeta Natã, Deus prometeu a Davi o seguinte: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aí você diz, como é que para sempre, pastor? Porque hoje não tem um rei lá em Israel, lá é o primeiro-ministro, lá é essas coisas, né? Bom, então, para sempre, porque hoje nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que é descendente de Davi e é o rei para sempre. Então, Deus, sem dúvida, cumpre as suas promessas. Meus queridos e meus amigos e irmãos, a história de 1º e 2º Reis o texto de 1º e 2º Reis é fantástico. Espero que você tenha aprendido algumas coisas aqui hoje e que tenha curiosidade de ler e de meditar nessas histórias lindas de 1º e 2º Reis, e que Deus possa edificar a sua vida, dando sempre uma luz e complementando aí no seu coração o entendimento que você tiver da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo lhe ajude. Nós estamos encerrando aqui essa nossa transmissão, e que você tenha um bom final de semana e a graça e a paz do Senhor esteja em seu coração. Nós queremos que os irmãos orem em especial, porque dia 19, agora de julho, nós queremos ter o reencontro lá na igreja, o retorno das nossas atividades presenciais. Nós irmãos orem sobre essa questão da pandemia, a gente não está nada resolvido, mas a gente tem que aprender a conviver com essa pandemia, né? Então a gente não dá conta de resolver ela para a gente ter absoluta segurança, mas nós vamos tomar todas as medidas possíveis e temos que voltar alguma hora, e estamos orando para que essa hora seja a hora oportuna, guiada por Deus. Então nos ajude em oração nessa questão do reencontro pibaguiano, dia 19 de julho.
19 de julho é a nossa intenção retornar aos cultos presenciais ali na igreja. Nós temos regras de como vai se proceder isso. Se precisar, nós vamos ter 2, 3 cultos, o tanto que for necessário, para que todos os irmãos que puderem estar presentes, os amigos que quiserem estar presentes, possam participar e também usufruir do ensino e da adoração ali em nosso tempo. Deus abençoe a todos, nos ajude em oração assim e tenham todos um bom final de semana na graça e na paz do Senhor. Amém.